Olá, aluno. Este vídeo irei explicar os exercícios do livro que a professora orientou, né, pediu que vocês desenvolvessem, né? Então é sobre pH e pOH, gabarito comentado. Vamos lá. O primeiro exercício, ele pede para calcular o pH de cada solução. A primeira solução que nós temos aqui é o NaOH, que é uma base, né? Isso aqui caracteriza uma base. Então, nós temos a solução hidroxiliônica, que tem um valor de 1,0, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Como ele quer o pH, essa concentração aqui é referente do OH, ou seja, do pOH. Então, tem que prestar muita atenção. Essa concentração é a mesma coisa que 10 na menos 3, porque esse 1 aqui não tem valor nenhum na multiplicação, né? Então, a gente pode escrever a concentração de OH é igual a 10 na menos 3 mols por litro. Logo, o pOH é o próprio expoente, que é 3. Se o pOH é 3, quanto que falta para somar 14? 11. Então, o pH dessa solução é 11. É só isso, tá? No item B, também nós temos uma solução de uma base, caracterizando uma base, que tem uma concentração 0,1 mols por litro. Logo, se é uma base, eu estou falando do OH. Concentração de OH é 10 na menos 1. Por que na menos 1? Porque aqui nós temos um número decimal. Então, a gente escreve em notação científica. 0,1 é a mesma coisa que 10 na menos 1 mols por litro. Logo, o pOH é o próprio expoente sem o sinal, é 1. Quanto que falta para 14? 13. Então, o pH é 13. Beleza? Na letra C, nós temos uma concentração de HCl, isso é um ácido, que tem o valor 1,0 vezes 10 na menos 4 mols por litro. Esse 1, como eu falei, na multiplicação não tem valor nenhum, não faz diferença. Logo, isso aqui é um ácido, então eu estou falando da concentração de H+, que é igual a 10 na menos 4 mols por litro. Se esse aqui é o H+, então eu estou falando do pH. pH vai ser o próprio expoente, sem sinal, 4 mols... desculpa, pessoal, aqui tem uma correçãozinha para fazer, tá? Não existe aqui unidade. Perdão. Então, o pH dessa solução vale 4, tá? Na letra D, também está falando de um ácido, que é o mesmo, HCl, porém a concentração é 1 mol por litro. Concentração de ácido de H+, é ácido, então é H+, é 1 mol. Toda vez que nós temos uma concentração de 1 mol, seja de H ou de OH, o pH ou o pOH é 0, tá? Se a concentração for 1. Bom, o segundo exercício pede para a gente calcular o pH de uma solução. O segundo não, o número 14, ele pede assim, ó, uma amostra de sangue analisada apresenta uma concentração de íons H3O+, igual a 5 vezes 10 na menos 8 mols por litro. Determine o pH dessa solução. E ele, na verdade, ele pede o pH e dá o logaritmo de 5, ó. Então, aqui nós vamos aplicar o logaritmo, tá? O logaritmo de 5 vale 0,7. Então, nós vamos fazer a concentração de H3O+, é a mesma coisa que H+. Eu já falei isso na hora que eu expliquei lá o produto iônico da água, né? O que vale 5 vezes 10 na menos 8 mols por litro. Logo, o pH vai ser o expoente, 8, menos o logaritmo do número, que é a concentração. É aqui que entra a aplicação da propriedade de logaritmos, né? Expoente passa a ser coeficiente, menos o log do número que está aqui. Então, sempre vai ser isso. Logo, aplicando essa propriedade aqui, vai ficar pH vai ser 8 menos o logaritmo de 5, ele falou que era 0, onde é que está aqui? 0,7. Então, vai ficar 8 menos 0,7, que vai dar 7,3. Esse é o pH do sangue dessa pessoa, desse paciente, tá? Exercício número 15.
O exercício número 15, ele também é um texto imenso, né? Mas ao final do texto, ele diz assim, ó. Considere que o exame de urina de um paciente tenha apresentado uma concentração de íons OH- igual a 2 vezes 10 na menos 7, a uma temperatura de 25 graus. Do ponto de vista do pH, o resultado encontrado é motivo de preocupação? É uma pergunta. Justifique sua resposta por meio de cálculos. Muito bem. Ele também menciona o logaritmo de 2, porque a gente vai precisar utilizar. A concentração do OH é 2 vezes 10 na menos 7. Lembrando que OH é referente ao POH, que não é a mesma coisa que pH, né? Isso aqui é referente a uma base, tá? Então, aplicando a propriedade, o 7 vem na forma de coeficiente, vem para frente, menos o logaritmo de 2. Logaritmo de 2, ele falou que vale 0,3, eu vou aplicar aqui na fórmula. Então, vai ficar POH igual a 7 menos 0,3. Logo, o POH vai ser 6,7. Se o POH é 6,7, diminuindo de 14, porque a soma dos dois tem que dar 14, nós temos o pH 7,3. O pH 7,3 indica, né? Indica que esse paciente tem um pH do sangue levemente alcalino, ou seja, mais para o lado básico. E isso pode indicar um problema renal que deve ser investigado. Essa é a resposta. Por quê? Porque o pH deu maior que 7. Então, maior que 7 é alcalino, menor que 7 é ácido. Beleza? Vamos para o último exercício, então. A professora vai virar a folha aqui. Vou posicionar ela aqui para a gente continuar. É o exercício número 16, tá? O exercício número 16, ele dá uma tabela, né? Ele fala do extrato de repolho e dá o item A e o item B para calcular o pH de cada uma solução e determinar a cor dessa solução. Então, na primeira amostra, ele fala do ácido sulfúrico. É um ácido, né? Então, se ele é um ácido, ele tem aqui a concentração de H+, que vale 0,05 mols por litro. Ou, posso escrever dessa forma aqui, H+ é igual a 5, ó, 1, 2 casas. Esse número aqui não é mais o número 1. Quando é o número 1, eu só escreveria isso aqui, ó. Isso seria 10 na menos 2. Mas como não é o número 1, eu tenho que botar o 5 na frente. Vai ficar 5 vezes 10 na menos 2 mols por litro. Logo, o pH dessa solução vai ser o 2, que é o expoente passa para frente, menos o logaritmo de 5. Lembrando que o logaritmo de 5, ele mencionou no exercício, acho que é o exercício 14, se não me engano, vale 0,7. Então, eu vou aplicar aqui. 2 menos 0,7. O pH dessa solução é 1,3. Olhando na tabela lá do livro, da folha que eu enviei para vocês, pH 1,7, a cor é vermelho, tá? Muito bem. No item B. No item B, ele fala de uma solução NaOH, que é uma base. Então, nós temos a concentração do OH igual a 0,05 mols por litro. A mesma coisa, duas casas após a vírgula, lembrando que isso aqui não é 1, é o número 5. Se fosse 1, ficaria assim, 10 na menos 2, mas como é o 5, vai o 5 na frente, tá? 5 vezes 10 na menos 2 mols por litro. Aplicando a propriedade de logaritmo, POH vai ser o expoente vem para frente, 2 menos log de 5. O log de 5 tá mencionado, né? Aqui, log de 5 vale 0,7. Então, aplicando aqui na folha, vai ficar 2 menos logaritmo de 5 é 0,7. 2 menos 0,7 dá 1,3. Se o POH é 1,3, para mim saber o POH, eu diminuo de 14, porque se eu somar esses dois aqui, ó, dá 14. Então, o pH vai dar 12,7. E lá na tabela do livro, 12,7 indica a cor verde, tá? Esse é o gabarito
da atividade que a professora postou para vocês, né? Então, gabarito comentado e é isso aí. A aula sobre pH e POH se resume nisso, pessoal. Espero ter contribuído no entendimento de vocês. E dúvidas, estou à disposição. Um grande abraço.